Minha família me abandonou após o divórcio da minha irmã. 7 anos depois, eles estão entrando em contato comigo novamente. Há quase 7 anos, minha família me excluiu de suas vidas e me expulsou de casa. Eu tinha 22 anos na época e não estava financeiramente estável o suficiente para alugar um apartamento sozinho. O que aconteceu foi tão repentino que não tive tempo para me preparar mental ou financeiramente. A razão por trás de tudo isso foi minha irmã, Hannah, de 37 anos. Nunca fomos próximos devido à grande diferença de idade entre nós. Ela se casou com seu namorado Pat, de 39 anos, por 3 anos, quando tinha 27, e eles ficaram casados por 3 anos. Eles se divorciaram 3 anos após o casamento, pois Hannah acusou Pat de ter um caso com uma das minhas amigas. Eu ainda estava morando com meus pais na época, pois havia acabado de sair da faculdade e começado a trabalhar, e queria economizar dinheiro antes de sair. Mas isso foi apenas até minha irmã anunciar o divórcio. Ela voltou para casa um dia chorando descontroladamente e anunciou que havia pedido o divórcio porque o marido a estava traindo há 6 meses. Em seguida, ela me acusou de apresentar minha amiga a ele. Minha amiga Emily, de 28 anos, estava tentando ganhar peso, e como Pat era um nutricionista certificado, concordou em ajudá-la. Eu havia sido quem a apresentou a ele, e aparentemente ela era a pessoa com quem Pat estava traindo minha irmã. Fiquei chocado com isso, pois, embora eu e Emily não fossemos próximos, eu sabia que ela era uma mulher boa e nunca se envolveria com um homem casado. Além disso, Pat nunca deu sinais de traição, sempre falando positivamente sobre Hannah. Era difícil acreditar que ele a traiu. Eu tinha minhas dúvidas, mas meus pais acreditaram instantaneamente nela, mesmo sem qualquer prova da traição. Eles simplesmente aceitaram a palavra dela. Não consigo culpá-los, pois escolheriam sua própria filha em relação ao genro, independentemente de quem estivesse certo. O que não entendi foi porque eles me expulsaram tão prontamente apenas porque Hannah disse. Ela entrou um dia, fez um escândalo e de alguma forma convenceu meus pais a me expulsarem simplesmente porque eu tinha apresentado Emily a Pat. Ela me acusou de arruinar seu casamento, e meus pais concordaram, por algum motivo. Fiquei arrasado e tentei impedir meus pais, mas eles não estavam dispostos a me ouvir. Eles me disseram que se eu não saísse, me expulsariam à força. Em apenas um dia, perdi minha família e minha casa, e não tinha ideia para onde ir. Eu fiquei literalmente soluçando na calçada com todas as minhas coisas por 1 hora ou mais antes de conseguir me recompor e ir para a casa de um amigo naquela noite. Tentei entrar em contato com eles todos os dias nos próximos dias, mas não tive sorte. Meu amigo foi gentil o suficiente para me deixar morar em sua casa até eu conseguir encontrar um apartamento para mim. Infelizmente, meus pais praticamente tinham decidido que eu estava errado, e que eu era o responsável pelo divórcio. Minha mãe e meu pai realmente me disseram que estavam enojados com o que eu tinha feito antes de me expulsarem, o que nem fazia sentido, pois eu não era a pessoa com quem Pat traiu. Eles bloquearam meu número, então não pude entrar em contato com eles de forma alguma. Quando tentei visitá-los, minha mãe ameaçou chamar a polícia se eu não saísse. Foi então que percebi que eles estavam levando isso a sério e realmente me culpavam pelo que havia acontecido. Não acho que eu tenha motivo para ficar surpreso, já que minha irmã sempre foi a filha favorita. Meus pais nunca planejaram ter um segundo filho, então acabei sendo sempre deixado de lado. Embora não me importasse muito quando era criança, não sabia que isso levaria a algo tão grande. Pensando nisso agora, acho que deveria ter percebido, mas honestamente, não acho que qualquer pessoa no meu lugar poderia ter previsto algo assim. Até tentei entender as coisas por conta própria para dar sentido a tudo nas próximas semanas, já que Hannah e meus pais praticamente me cortaram totalmente e eu não tinha como contatá-los. Não podia falar com Pat também, pois ele também me bloqueou, o que não fazia sentido para mim. Não conseguia encontrá-lo porque tanto Hannah quanto Pat haviam saído da casa em que costumavam viver para morar com seus respectivos pais. Então, não tinha como entrar em contato com ninguém envolvido, e foi por isso que recorri ao meu último recurso para descobrir a verdade. Como eu disse, Emily e eu não éramos muito próximos, mas eu tinha que fazer o que precisava fazer. Simplesmente pedi para encontrá-la um dia e expliquei a situação a ela. Perguntei se o que Hannah havia dito sobre o caso era verdade, e ela negou veementemente. Emily me disse que só tinha encontrado Pat algumas vezes e apenas em um contexto profissional, então não havia absolutamente nada acontecendo entre eles. Ela também me disse que já tinha um namorado há alguns anos e estava planejando se casar em alguns meses. Ela até me mostrou fotos, e o que ela me contou era muito mais convincente do que qualquer coisa que Hannah havia dito.
Eu não tinha provas, mas de alguma forma sabia que Hannah estava mentindo sobre o real motivo do divórcio. Como não tinha provas, não podia voltar para minha família, e certamente não podia voltar sem elas. Naquela época, eu estava bastante desesperado para voltar a morar com minha família, pois realmente sentia falta deles, apesar do que tinham feito comigo. Com o tempo, no entanto, consegui superar e seguir em frente com minha vida. Consegui encontrar um lugar e fiz do meu trabalho o propósito da minha vida, para ter algo para me distrair. Também tinha contas para pagar, então era uma forma melhor de lidar do que apenas ficar sentado e deprimido. Como não tinha outra opção, estava sofrendo muito, mas sabia que tinha que seguir em frente de alguma forma, com ou sem o apoio da minha família. Os anos se passaram e agora estou muito melhor na vida. Mudei-me de meu pequeno apartamento para um lugar muito maior e até noivei com minha namorada de 2 anos, há cerca de uma semana. Nossa postagem de noivado foi o que acabou sendo um divisor de águas para mim. Apenas alguns dias depois daquela postagem, recebi um e-mail do nada que não só me explicou toda a história do divórcio de Hannah e me deu todas as respostas que eu precisava, mas também tinha provas anexadas. Minha noiva, Lisa, normalmente só nos postava no Instagram, mas a foto do nosso noivado também foi parar em seu feed do Facebook, onde tinha uma audiência maior. Era uma postagem pública, e muitas pessoas viram, incluindo meu ex-cunhado Pat. Acontece que ele era alguém que minha noiva havia conhecido em um seminário alguns anos atrás, já que ela era médica. Acabou adicionando no Facebook, foi assim que ele me encontrou. O mundo realmente é pequeno, e pela primeira vez, fiquei feliz por isso. Ele entrou em contato comigo alguns dias depois que postamos, mas, em vez de me enviar mensagens nas redes sociais, decidiu me enviar um e-mail anônimo. Explicou depois que fez isso apenas para não se sentir estranho com o que estava fazendo, já que haviam se passado vários anos desde o divórcio. Ele não queria parecer um perdedor ressentido que ainda não conseguirá superar o que aconteceu. Além disso, ele tinha sido responsável por me bloquear em primeiro lugar, então se sentia estranho e consciente sobre entrar em contato comigo sobre algo que aconteceu há tantos anos. Quanto ao conteúdo do e-mail que recebi, ele continha toda a história e provas do que aconteceu 7 anos atrás, e não pude acreditar no que estava vendo. Aparentemente, minha irmã havia sido a que traiu Pat e não o contrário, como ela vinha dizendo há tanto tempo. Não só isso era uma mentira enorme, mas algo ainda mais interessante era o fato de que ela estava traindo Pat com um amigo meu, assim como ela o havia acusado. Meu amigo Frank, de 28 anos, era caixa na mercearia perto da casa de Hannah naquela época, e eu nunca teria feito a conexão sozinho, já que literalmente nunca os tinha visto juntos. Acho que eles mantiveram isso bem escondido, mas não o suficiente para Pat não descobrir. Quando confrontada, Hannah disse a Pat que era tudo culpa minha porque eu tinha sido quem a apresentou a Frank e até contei a ela sobre como ele precisava da ajuda dela, já que era um cantor em ascensão, e ela era uma cantora bastante talentosa. Ela concordou em ajudá-lo, e, de repente, se apaixonaram antes mesmo de perceber. Ela até disse que eu estava ciente disso e os ajudava a manter tudo em segredo por tanto tempo. Obviamente, tudo isso era uma mentira completa, e eu nem sabia que Frank e Hannah tinham algo acontecendo entre eles. Ele ficou indignado quando descobriu e acabou bloqueando toda a minha família, o que ele admite agora ter sido meio estúpido da parte dele, mas estava tão furioso que não deu muita atenção às suas ações. Claro, ele me contou tudo pessoalmente, já que o e-mail em si era para ser o mais impessoal possível, pois ele não queria que fosse rastreado até ele. Mas eu descobri. As provas que ele anexou eram capturas de tela de e-mails entre minha irmã e Frank, onde discutiam o quão fácil era enganar Pat e estavam cheios de confissões de amor e planos para onde se encontrariam a seguir. Não havia como ela negar nada disso, porque ela até assinava os e-mails com seu nome do meio, que poucas pessoas conheciam. Eu tinha todas as provas de que precisava. Descobri que devia ter sido Pat quem me enviou esse e-mail depois de vasculhar os amigos do Facebook de Lisa, porque meu instinto dizia que isso definitivamente tinha algo a ver com as redes sociais. E quando finalmente consegui encontrar Pat na lista dela, entrei em contato com ele. Decidimos nos encontrar alguns dias atrás, e ele me contou que descobriu sobre o que Hannah tinha contado à família sobre Emily, que o conheceu alguns anos atrás. Eu disse a ela para manter meu lado da história em segredo e me culpava por isso. Quando percebi que, se não tivesse dito isso, ela provavelmente teria contado a Pat e eu teria conseguido provar minha inocência há muito tempo. Eles se encontraram alguns anos atrás, e ela acabou perguntando sobre o divórcio, então começaram a conversar, e finalmente ele também descobriu o que Hannah havia contado para nós.
Ele confessou que queria falar comigo sobre isso e me contar a verdade, mas não o fez porque se sentiu estranho. Eu juro, se Pat não fosse tão facilmente envergonhado, minha vida teria sido muito mais fácil de lidar. Eu o perdoei, no entanto, já que precisava da ajuda dele para destruir completamente minha irmã, e sabia que ele concordaria. Hannah literalmente mentiu para meus pais para ter apoio financeiro durante o divórcio, e até me jogou debaixo da ponte para garantir, pois sabia que uma conversa com Emily e eu revelaria a verdade. Eu não conseguia entender o fato de que alguém, especialmente alguém relacionado a mim por sangue, pudesse ser tão egoísta. Tenho certeza de que ela nunca se preocupou em corrigir as coisas, e meus pais simplesmente aceitaram todas as mentiras que ela lhes alimentava durante o divórcio. Ela sabia que se a verdade sobre ela sendo a traidora fosse revelada aos nossos pais, ela estaria em maus lençóis, e ela simplesmente não podia arriscar isso. Bem, azar o dela, mas finalmente isso veio à tona e eu ia usar isso para arruinar a vida dela, assim como ela arruinou a minha todos esses anos atrás. Eu não sabia se minha família morava na mesma casa, já que não os visitava há 7 anos, mas, por sorte, eles não tinham se mudado. Confirmei com um vizinho antigo antes de aparecer e fiquei feliz em descobrir que Hannah ainda morava com eles. Isso não foi muito surpreendente para mim, porque Hannah sempre foi preguiçosa e odiava fazer qualquer trabalho sozinha, então se ela tivesse a opção de morar com os pais idosos e fazê-los fazer todas as tarefas para ela, com certeza faria. De qualquer forma, há 2 dias, Pat e eu simplesmente aparecemos sem aviso prévio na casa deles. Minha mãe abriu a porta e mal lhe demos tempo para registrar o que estava acontecendo antes de entrarmos. Meu pai e Hannah também estavam presentes na sala de estar. Éramos uma família novamente, mas não por muito tempo. Logo que entramos, a expressão deles azedou assim que perceberam. Meu pai começou a nos ameaçar imediatamente e disse que chamaria a polícia se não saíssemos da casa dele. Rebati imediatamente, dizendo que ele era livre para fazer o que quisesse, mas apenas depois de ler os documentos que estávamos prestes a mostrar a eles. Meus pais pareciam incrivelmente confusos, mas Hannah parecia que ia vomitar e se desculpou para ir para o quarto. Pensei que ela estava tentando escapar, mas não havia motivo para isso de qualquer maneira. Pat passou a mostrar os documentos do divórcio e capturas de tela dos e-mails entre Hannah e Frank, enquanto eu explicava a verdadeira história. Pat também contou aos meus pais como Hannah teve que abrir mão da joia de família da nossa avó, o anel de diamantes, no acordo porque ela não podia pagar o dinheiro, já que é professora do ensino médio, então teve que vender o anel. Meus pais já estavam horrorizados com o que contamos a eles, e isso foi apenas a cereja no bolo. Assistimos ao drama se desenrolar quando meu pai exigiu uma explicação de Hannah por tudo o que aconteceu. Quando ela ainda tentou mentir e encobrir a verdade, apesar de todas as evidências contra ela, meu pai a expulsou imediatamente. Ele arrumou as coisas dela e entregou as sacolas a ela, então nos disse para sair da casa deles. Ele não precisou falar 2 vezes e sair com Pat, enquanto minha irmã implorava e suplicava aos meus pais para deixá-la voltar, assim como eu havia feito todos aqueles anos atrás. Isso era o karma em sua melhor forma, e eu não poderia estar mais feliz com isso. Passaram-se alguns dias desde então, e minha irmã apareceu na minha casa algumas horas atrás exigindo que eu acertasse as coisas imediatamente com meus pais. Nem sabia como ela me encontrou, mas disse a ela que não devia mais nada a ela. Ela arruinou minha vida uma vez, então eu retribuí o favor, e agora estávamos quites. Acho que ela realmente não tem mais orgulho, porque assim que disse isso, ela começou a soluçar e me acusar de ser um monstro. Eu não me importei muito com o drama dela, fechei a porta enquanto ela continuava soluçando sem parar. Apenas coloquei meus fones de ouvido e ouvi música, enquanto Lisa, minha noiva, trabalhava em seu escritório. Depois de um tempo, Hannah finalmente nos deixou em paz, mas deixou uma mensagem com um marcador na minha porta para me lembrar de que eu não era nada além de um monstro vingativo. Eu não vejo nada de errado no que fiz, francamente, e não sinto pena alguma. No entanto, Hannah parece bastante convencida de que eu sou o vilão aqui de alguma forma. Apenas fiz a ela o que ela me fez há vários anos, exceto que eu contei a verdade, enquanto ela não fez nada além de mentir e me colocar em maus lençóis. Então, o que vocês acham? Estou errado por arruinar a vida da minha irmã e fazê-la ser expulsa 7 anos depois de ela me acusar de causar o divórcio dela? Atualização 1. Então, Hannah ainda está me incomodando, mesmo que uma semana tenha se passado desde que ela foi expulsa. Tive que ameaçá-la com a possibilidade de chamar a polícia quando ela me ligou pela 9ª vez hoje, e só então ela parou. Nem sei como ela conseguiu encontrar meu número de telefone e endereço, mas não estou muito interessado nisso agora. Hannah está tentando me fazer sentir compaixão por ela,
porque acho que o salário de professora não é suficiente para ela viver. No entanto, não acredito que isso seja verdade, e ela está apenas chateada por ter que procurar um lugar e pagar seu próprio aluguel, eletricidade e compras agora que nossos pais a expulsaram. Portanto, não sinto muita pena dela. E, caso vocês estejam se perguntando, sim, eu bloqueei o número dela várias vezes, mas acho que ela está fazendo seus amigos me adicionarem em chamadas em grupo, então não adianta. Quanto aos meus pais, eles são tão ruins, se não piores, do que a Hannah. Eles me encontraram no Facebook e viram a postagem sobre meu noivado, então agora eles querem fazer parte da minha vida novamente e até expressaram o desejo de participar do meu casamento. Eles ainda não pediram desculpas, mas, por algum motivo, esperam que eu simplesmente os convide para o meu casamento, que deveria ser um dia muito importante para mim. Não entendo de onde essas pessoas tiram a coragem para dizer coisas assim, mas pelo menos não estou respondendo a nada disso. Lisa e eu nos divertimos lendo as mensagens deles, porque realmente não há nada de sentimento verdadeiro nisso. Atualização 2. Hannah apareceu novamente na minha casa depois de eu ameaçá-la. Eu estava prestes a sair para o trabalho, mas ela me impediu ao se jogar no capô do meu carro, recusando-se a sair até que eu falasse com ela. Foi muito exagerado, e acabei chamando a polícia desta vez. Eles a levaram enquanto ela gritava e chorava, tentando ao máximo me retratar como o vilão. Infelizmente, ninguém estava comprando o seu ato de garota indefesa. Levou algum tempo para apresentar queixas contra ela, mas assim que consegui, segui para o trabalho porque não queria deixar esse pequeno incidente estragar meu dia. Eu estava certo de que meus pais a tirariam da prisão de qualquer maneira, já que ela era a favorita deles, e acabei acertando. Depois de tirá-la da cadeia, meus pais me enviaram uma mensagem extensa sobre como eu estava sendo muito duro com eles por um erro que cometeram há quase uma década atrás. Foi hilário, porque nada do que minha irmã e meus pais me fizeram passar era honesto ou um erro. Eles sabiam o que estavam fazendo e certamente eram conscientes da crueldade deles. Isso não os impediu de me expulsar para a rua, sabendo que eu não tinha outro lugar para ir. Agora que posso fazer o mesmo com eles, não vejo motivo para ser perdoador e gentil. Enviei uma mensagem de volta para meus pais dizendo que eles perderam qualquer direito de me dizer o que eu podia ou não fazer há anos, então era melhor pararem de se iludir. Ainda não os bloqueei, já que não tive tempo de verificar minhas mensagens, mas farei em breve. Espero me livrar dessa família de uma vez por todas. Atualização 3. Acabei de voltar para casa do trabalho e verifiquei minhas redes sociais apenas para ver que meus pais tinham mais uma vez me enviado outra mensagem longa. Lisa e eu a analisamos juntos, e juro que foi a coisa mais engraçada que já li. Acho que essas pobres almas nem sabem que eu nem mesmo sou mais afetado por qualquer coisa que eles dizem ou fazem. Agora, estou apenas rindo de quão iludidos e patéticos eles são. Aparentemente, eles ainda acreditam que somos uma família e me disseram que trouxeram Hannah de volta para casa com eles. Decidiram que ambos os filhos merecem uma segunda chance, como se eu tivesse errado em alguma coisa. Enquanto eles aceitaram minha irmã de volta, também esperavam que eu e Lisa fossemos à casa deles em breve para jantar e resolver nossas diferenças de maneira civilizada antes do casamento. É audacioso deles presumir que eu sequer os queira em meu casamento. Tivemos boas risadas com a mensagem estúpida deles, e depois disso respondi dizendo que não estava interessado nem um pouco em qualquer coisa que nos convidasse. Eu estava muito bem vivendo longe deles, como fiz nos últimos 7 anos. Eles me mostraram que eu estava melhor sem eles, e eu seria eternamente grato por isso. Eu não precisava mais deles e também não queria a suposta desculpa deles, para que pudessem continuar a fingir ser uma família feliz com minha irmã, como fizeram até agora. Com aquela última mensagem, eu os bloqueei de uma vez por todas, para mim terminou, e estou fora. Tenho certeza de que tentarão entrar em contato comigo de alguma forma em breve, mas é uma pena para eles. Eu não estou mais aceitando isso. Lisa é a única família que preciso agora, e estou feliz apenas com ela. Meus pais e minha irmã, infelizmente, nunca foram capazes de olhar além de si mesmos, e duvido muito que algum dia consigam. Então, da próxima vez que entrarem em contato comigo, estarão falando também com meu advogado, e isso é uma promessa.